E olha, pelas mensagens dos nossos ouvintes, fica muito claro. Primeiro, o apelo desse noticiário, segundo, as dúvidas que ainda existem. E a nossa função aqui é colocar tudo em pratos limpos, ouvir as pessoas que pesquisam essa área, que entendem, para a gente conseguir tomar decisões baseadas não em suposições, mas em coisas concretas. Por isso que está conosco aqui o Dr. Renato Kfouri, pediatra, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Dr. Kfouri, bom dia. Obrigada por falar conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Thaís, bom dia, Eduardo, bom dia, Pedro. Sempre um prazer falar com vocês, ouvintes da Bandeirantes. Bom dia, doutor. Doutor Renato Kfouri, vamos começar falando aqui sobre o que foi divulgado ontem, né, a respeito da Coronavac. Na opinião do senhor, é uma vacina segura? É uma vacina eficaz? O que o senhor tem aí para resumir para o nosso ouvinte, com a sua experiência, depois de ouvir atentamente tudo que foi anunciado dos dados da Coronavac, documentos que agora estão aí para serem analisados pela Anvisa, que diz que no próximo domingo vai decidir, vai definir e autorizar ou não as vacinas que estão sendo solicitadas para as campanhas de vacinação aqui no Brasil? Olha, eu acho que os dados apresentados ontem foram um bom resumo do que a vacina Coronavac, no caso, é capaz de fazer em termos de saúde pública. Resumo, para que os ouvintes que estão aí nos entendam, 50% dos que receberem a vacina não vão ter doença nenhuma. Os outros 50% onde a vacina falha e você acaba adoecendo, transforma uma doença grave que pode ir ao hospital, que pode morrer, numa doença que você trata em casa. Não há hospitalização e não há mortes até o momento no grupo que foi testado. Então esse é o resumo mais simples que eu vi ou que eu posso informar aos seus ouvintes. Temos vários nuances aí de eficácia para formas moderadas, para formas leves, mas este é o número que mais importa. Metade não vai pegar a doença e a que pegar vai ser uma doença que você vai tratar em casa. Essa é a vacina que nós vamos dispor, uma das vacinas que nós vamos dispor no Programa Nacional de Imunizações, a outra é a vacina de Oxford, então uma eficácia um pouco superior a essa, também por volta dos 60% a 65% em prevenir doença, e dos que pegam, a mesma história. Ninguém, até o momento, desenvolveu formas graves da doença. Isso é uma excelente notícia. Para mim, é uma enorme notícia, Pedro, em termos de controle de uma doença que até então não tínhamos nenhuma outra ferramenta que não fosse ficar em casa. Ô Renato, o senhor fez o resumo, talvez, o mais claro que a gente tem, que eu, pelo menos, ouvi desde que começou-se a falar de eficácia de vacina, né? 50% de eficácia, ou seja, a metade não vai pegar. E a metade que pegar vai ter efeitos pequenos. Isso o senhor explicou muito claramente. Então por que não foi assim que foi explicado desde o início? Ora, pelo amor de Deus. Olha, a justificativa do Butantan, do Dimas Covas, na semana passada, quando fizeram só o anúncio, que mostraram eficácia de 70% só para formas mais graves da doença, foi que queriam apresentar primeiro essa documentação Anvisa, acharam que era indelicado ou por questões contratuais. Eu desconheço realmente, Pedro, Eduardo, porque é que não foi feito já na primeira comunicação, uma comunicação tão clara quanto a de ontem. Sem dúvida, esse tipo de comunicação de desinformação, informação truncada, claro que abala a confiança, né? A gente viu nossos ouvintes aí inseguros, alguns deles, pelo menos a maioria quer tomar vacina, pelo que eu percebi aí dessa pequena amostragem, mas tem muita gente que fica inseguro. Agora, o que não se pode admitir, você ficar inseguro, a comunicação não foi boa, já é um problema. Também acho que a comunicação tem que ser clara e objetiva. Agora, o que não se pode admitir é essa politização, essa coisa da esquerda, a vacina da direita, do presidente, do governador, para esse time de futebol, né? O que eu torço por essa vacina, se outra dá errado, eu comemoro. Que é isso? Nós precisamos de mais vacinas boas e não de derrotas de vacinas e estudos clínicos. Tanta gente envolvida, tanta pesquisa feita, tanta gente séria dos pesquisadores brasileiros, tantos voluntários se dedicando. Você vai torcer para que dê errado? Pelo amor de Deus, né? Sabe, doutor Renato, acho que em algum momento a gente vai olhar para trás e vai ficar com vergonha de algumas coisas, não é? E essa história que o senhor está dizendo, olha, eu torço pela vacina da direita, da esquerda, a gente vai olhar e falar, meu Deus do céu, onde estávamos com a cabeça de ter esse tipo de pensamento? Doutor Renato, o senhor estava ontem nesse anúncio, não é, que foi feito pelo Instituto Butantan, pelo governo do estado, com dados complementares sobre a vacina do Instituto Butantan, a vacina que é desenvolvida pela Sinovac da China. Muitos ouvintes falam, o Dória tem interesse em aprovar essa vacina,
o Butantan é ligado ao governo do estado e, de alguma forma, também, na primeira comunicação, não apresentou todos os dados. O senhor, doutor Renato Kfouri, pediatra, tem alguma ligação com o Butantan, com o governo do estado? Nenhuma. Eu tenho uma participação, eu sou convidado como membro de um comitê assessor do Programa de Imunizações do Estado de São Paulo. É um vínculo não remunerado, é um vínculo voluntário, como um grupo de especialistas em imunização assessora o Programa de Imunizações do Estado de São Paulo. Esse é o único vínculo que eu tenho com o governo do Estado de São Paulo. Já fui funcionário público do Estado de São Paulo há uns 20 anos atrás, uns 30 anos atrás, no Hospital do Servidor Público, onde eu me formei, aliás, onde eu fiz minha residência em pediatria, onde eu fui lá professor há alguns anos. Então, muito me orgulho do Estado de São Paulo, da saúde, de ter sido funcionário, mas no momento eu não tenho nenhuma função remunerada no Estado, não. Atuo como membro de uma comissão permanente de imunizações do Estado. Doutor, o senhor é pediatra, né? Por que criança... Pediatra infectologista. Então, por que criança não pode tomar vacina? Olha, Eduardo, esta vacina especificamente, ou se isso é algo que daqui para frente pode mudar. Enfim, falar um pouquinho sobre vacina e criança, doutor, por favor. Quando a gente desenvolve uma vacina, o que nós pensamos nela? Para quem nós vamos utilizar essa vacina? Então, eu vou estudar essa vacina no grupo onde a doença incide com mais frequência, com mais gravidade, onde ela leva mais a óbitos. Se eu for desenvolver uma vacina de meningite, eu tenho que estudar em crianças, porque a doença é muito mais comum em crianças. Se eu vou desenvolver uma vacina para diarreia, eu não vou estudar em idosos, em velhinhos, eu vou estudar em crianças. Se eu for fazer uma vacina para Covid, eu não vou estudar em crianças, porque a doença não acomete crianças com frequência. E quando acomete, raramente vai ser grave. Então, os primeiros desenhos de estudos foram feitos em adultos. Num cenário de pandemia, muito mais ainda. A urgência fica muito mais focada, os estudos, nos grupos que serão mais utilizadas as vacinas. Doutor Renato... Então, as crianças, só finalizando, as crianças vão ficar para uma segunda, para uma terceira, para uma quarta etapa, porque não há riscos. Por onde a pandemia passou até o momento, as crianças foram poupadas de uma maneira geral, menos de 1,5% das hospitalizações e menos de 0,3% dos óbitos da Covid são em crianças. Tem uma pergunta recorrente aqui de alguns dias, né? E a gente tem dado, claro, respostas simplórias para ela, porque não somos especialistas, mas com base naquilo que a gente ouve dos especialistas. Mas o senhor com certeza vai poder responder com muito mais propriedade. Os ouvintes estão perguntando o seguinte: se eu tomo a primeira dose de uma vacina, eu posso tomar a segunda dose de outra vacina? Como que tem que ser o controle disso? Olha, Pedro, não há nenhum estudo até o momento de intercambiabilidade entre os diferentes produtos. Isso, então, a gente não sabe. A resposta é, não sei se isso vai fazer mal, se isso vai fazer bem, se vai funcionar, se vai ser pior, se vai ser melhor, se vai dar efeito colateral. Ninguém sabe essa resposta. Agora, essa é uma pergunta que nós precisamos responder, porque no mundo real é o que vai acontecer. Um país vai comprar 100 milhões de doses de uma, depois vai comprar de outra, que tem disponível a outra, e nós vamos enfrentar essa situação no dia a dia, que é um indivíduo que tomou uma vacina, não tem a mesma para a segunda dose, ou ele não sabe que vacina tomou, perdeu a carteira, o registro não ficou no sistema, e nós vamos ter que dar uma dose para completar esse esquema. Então são muito bem-vindos esses estudos que vão demonstrar, geralmente com as vacinas de uma maneira geral, isso é assim. Depois que a vacina está bem estabelecida, a gente começa a fazer estudos de intercâmbio, ver se tem problemas ou não, compartilhar diferentes produtos no mesmo esquema. Esses estudos virão, mas a princípio, a regra que a gente utiliza em vacinação é essa. Se você não tem o mesmo produto que você utilizou na primeira dose, ou se você não conhece qual é o produto que utilizou, é melhor vacinar com qualquer produto do que você deixar o indivíduo desprotegido. Então, entre o risco e o benefício de deixar o cara com uma dose só, ou dar uma dose daquela que você não sabe se vai ter se vai funcionar ou não, você dá uma segunda dose, mesmo que seja. Mas isso deve ser exceção, nunca a regra. Doutor Renato Kfouri, como pediatra e infectologista, queria saber a opinião do senhor sobre retorno presencial das aulas. Você acha que crianças devem voltar a frequentar salas de aula? Olha, Thaís, eu tenho uma opinião muito bem formada sobre isso. Eu acho que o retorno às atividades sociais, academia, ginástica, shoppings, comércio, bares, restaurantes e escolas, eles devem ter a mesma lógica. Então, se a epidemia está no momento de controle, que você está permitindo abrir ginástica, salão de beleza, academia, não é justo fechar a escola. Né? Se a escola se demonstrou, foi a primeira a ser fechada no começo da pandemia, com receio de que as crianças tivessem um grande papel na transmissão da doença.
como é com resfriado, como é com gripe. E o que se viu foi que não, as crianças não só não adoecem, como elas transmitem muito menos. Então, culpar ou responsabilizar as crianças pela carga da epidemia foi um grande equívoco da primeira fase. Tanto é que a Europa agora que está voltando a restringir muitas atividades, a última coisa que eles estão proibindo são as escolas. Então as escolas continuam abertas a despeito do aumento de casos na Europa. Então nós aprendemos com a epidemia. As escolas devem ficar abertas. O que nós fizemos com as crianças num ano, né, o que a pandemia fez na verdade, o drama que foi essas crianças fora da escola num ano, não deve se repetir esse ano. Claro que em situações onde nós estivermos fechando tudo, vamos fechar as escolas também. Mas não é possível bares, praias, restaurantes estarem abertos e as escolas fechadas. Renato, o senhor está sendo muito claro, ao contrário de autoridades envolvidas nesse assunto. Então são muitas as perguntas dos ouvintes que estão chegando. Em nome dos meus colegas aqui que já tiveram coronavírus, eu vou perguntar para o senhor se eles devem ser vacinados. E aproveito, quem estiver com o coronavírus na época da vacinação, também deve ser? Vários ouvintes estão perguntando. Olha, Eduardo, na doença aguda, não. Essa é mais fácil de responder. Quem está com Covid agudo, você deve esperar 15 dias, um mês pelo menos, vai depender da gravidade da doença que você teve. Se uma doença leve, você espera pelo menos 15 dias. Se for hospitalizado, pelo menos um mês. Agora, quem já teve Covid há um mês, 2 meses, 3 meses atrás, nós temos 2 perguntas a fazer. A primeira, faz mal tomar a vacina? E a segunda, eu preciso tomar a vacina? A primeira pergunta a gente já tem resposta. Faz mal? Não faz. Em todos os estudos que nós incluímos voluntários, muitos foram incluídos pessoas que tiveram e que não tiveram Covid. Muita gente desses estudos, de todas as vacinas, receberam as vacinas ali como voluntários, mesmo já tendo tido Covid no passado. Então isso nos garante que a vacina é segura para quem já teve a doença. Agora a segunda pergunta é mais difícil. Eu preciso tomar? Se eu tive há um mês, e se eu tive há 6 meses, se eu tiver um ano Covid, será que é bom tomar? Essa resposta ainda não temos. O Reino Unido, o que ele fez? Achei interessante, eles colocaram que não há nenhum problema em tomar, e na lógica das vacinas é isso que a gente faz. Se você já teve sarampo, não tem problema nenhum você tomar uma vacina de sarampo. Se você já teve coqueluche, também não tem problema. Se você já teve hepatite, as doses em quem já teve a doença não trazem nenhum malefício para qualquer vacina. Então essa é o racional normalmente que a gente utiliza. Agora, eles colocaram quem teve Covid confirmado, com PCR positivo, teve Covid, há menos de 6 meses, eles estão pedindo, por favor, para deixar as doses para quem não teve. Então, é um raciocínio de estratégia pública, não de saúde individual. Então, eu acho muito coerente essa solução, porque a reinfecção em menos de 6 meses é muito raro. Então, a gente deixa esses indivíduos que tiveram Covid, volto a dizer, confirmada, não é aquele cara que acha que teve, não. O cara que teve Covid de verdade, esse pode aguardar um pouco mais em detrimento de deixar as vacinas para outras pessoas. Esclarecedora a sua entrevista aqui para o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Quero agradecer ao Dr. Renato Kfouri, que já está convidado para voltar aqui ao programa numa próxima oportunidade aí, no futuro próximo, para falar mais e responder mais perguntas dos nossos ouvintes. Dr. Renato Kfouri é pediatra e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, conversou conosco nesta manhã. Obrigado pela entrevista aqui, um grande abraço para o senhor, até uma próxima. Obrigado, Pedro, Eduardo, Tânia, um grande abraço, um grande prazer falar com vocês. Um abraço. Um abraço.